Aí depois de eu ter que ouvir muita ladainha de um indivíduo, ele finaliza dizendo aquela frase clássica que vira e mexe surge aí no meio espírita. Kardec não disse tudo. Obviamente que eu tive que lhe dizer algo, já que ele se dirigiu a mim. E eu falei assim: principalmente para você que não conhece tudo o que ele disse, não é mesmo? Você está sendo leviano ao avaliá-lo assim, sem possuir o conhecimento necessário. E também por repetir uma frase de efeito que nem mesmo é sua, e que até quem a criou, também esse não se deu ao trabalho de estudar tudo o que Allan Kardec publicou. Aí perguntei: você sabe me dizer qual é o posicionamento de Kardec em relação às críticas? Vou fazer um breve resumo para você. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, outubro de 1860. Quando tiverdes dado ao estudo do Espiritismo o tempo moral necessário, e vos advirto de que é preciso bastante, quando tiverdes lido tudo quanto pode fundamentar a vossa opinião, aprofundando todas as questões, assistido como observador consciencioso e imparcial a alguns milhares de experiências, vossa crítica terá algum valor. Até lá, não passa de uma opinião individual que não se apoia sobre coisa alguma e a respeito da qual podeis, a cada momento, ser pilhado em flagrante delito de ignorância. O Livro dos Espíritos. Em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que se não conhece, que se não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Então, meu amigo, chega de bolodórios. Quer conhecer o espiritismo verdadeiro? Vai estudar as publicações de Allan Kardec, todas elas, aliás, antes de abrir a boca para falar bobagens. Essa conversa cheia de blá blá blá, de mimimi, que não possui resultado prático algum. E tudo isso teve início quando ele veio com aquela ideia tosca de cuidado para não ir para o umbral. Umbral, gente. A questão é, se a pessoa acredita nesse tipo de ideia, propagada por determinados espíritos e defendida por muitos médiuns, paciência. Eu respeito isso. Só não me convence. Até porque não está alinhada com o pensamento kardeciano e, portanto, não está em consonância com aquilo que nos foi entregue pelos espíritos superiores e confirmado por Allan Kardec através do controle universal do ensino dos espíritos. Parece simples para nós, que estudamos a ciência espírita, ou seja, a doutrina espírita. Mas ideias toscas como essa, que são repetidas constantemente ao público leigo, principalmente porque este não mantém uma aproximação real e constante com as publicações de Allan Kardec, acabam tornando-se uma espécie de verdade em suas consciências. Tornam-se um tipo de dogma para essas pessoas, ainda que a doutrina espírita não tenha dogmas. Óbvio que eu tive de ler o beabá do pensamento kardeciano para o meu interlocutor, porquanto ele mostrou-se extremamente agressivo e insistente em querer que eu mudasse de opinião. Pobre coitado. As ideias espíritas, verdadeiramente trazidas pelos espíritos superiores, são um fato em minha consciência. E fatos são imutáveis.
O Evangelho segundo o Espiritismo, diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. O Livro dos Espíritos, número 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. O Livro dos Espíritos, número 104-A. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras, e sempre ditas em sentido figurado. O Livro dos Espíritos, 1013 ou 1012 em algumas traduções. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém, o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. O Livro dos Espíritos, 1017 ou 1016 em algumas traduções. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus, etc. O que queriam dizer com isso? Se lhes perguntais que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem, mas por estas palavras quarto e quinto céus exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque, para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer, algumas vezes, por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada
e que havia uma região das estrelas. O céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje que a ciência demonstrou ser a Terra apenas, entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos sem importância especial, que traçou a história da sua formação, ele descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo, teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamo-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. E para finalizar, o Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Vamos repetir. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Ficou claro ou precisa de um pouquinho mais de informação? Então só mais um trechinho para fechar, ok? Agora vamos de O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Criminosos arrependidos. O espírito de Kestenodari. No item 1, tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito. Resposta: é atroz para ele. Foi condenado a permanecer na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir seu pensamento para outra coisa que não esse crime, sempre diante de seus olhos. E ele se crê condenado a essa tortura por toda a eternidade. Ele se vê constantemente no momento em que cometeu seu crime. Toda outra recordação lhe é retirada, e toda comunicação com um outro espírito proibida. Não pode, na terra, ficar senão nessa casa, e se estiver no espaço, fica nas trevas e na solidão. Vamos repetir. Tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito. E a resposta: é atroz para ele. Foi condenado a permanecer na casa onde o crime foi cometido. E dá uma olhada no item 4. Kardec pergunta: faz 2 séculos que ele está nessa situação. Ele aprecia esse tempo como se estivesse vivo. Ou seja, o tempo lhe parece tão longo ou menos longo do que se estivesse vivo? E a resposta: parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. Séculos, meus amigos, dentro de uma casa física. Por acaso isso tem, assim, alguma aparência com o que é divulgado por aí?
Nosso abraço de hoje vai para a Colômbia. Para todas as pessoas que nos escutam do departamento de Antioquia e da belíssima capital Bogotá. Queridos amigos, muito obrigado por nos ouvir. KardecCast, o Espiritismo, a vida e você.